Hoje vamos falar sobre a parábola do semeador, uma das mais importantes palavras de Jesus. Ele nos ensina que, se compreendermos esta parábola, entenderemos todas as outras. Por isso, quero convidar você a abrir o seu coração para receber uma revelação espiritual que vai mudar a sua vida. Primeiro, vamos ler a parábola que está em Mateus 13, que diz: Um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola fala sobre como nós recebemos a palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus é como uma semente que pode gerar frutos maravilhosos na nossa vida. Mas para isso, ela precisa cair em um solo bom, que é o nosso coração. Jesus explicou essa parábola ainda em Mateus 13. Ele disse que existem 4 tipos de solo que recebem a semente da palavra de Deus. E nós precisamos identificar qual tipo de solo nós somos, para que possamos produzir os frutos que Deus espera de nós. O primeiro tipo de solo é o que está à beira do caminho. Este é o solo duro, pisado pelas pessoas. A semente não consegue penetrar nesse solo e fica exposta para os pássaros comerem. Essas são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não a recebem com fé. Elas são duras de coração, independentes, rejeitadas, desconfiadas, frustradas. Elas não se abrem para a palavra de Deus, e logo Satanás vem e tira a palavra do seu coração. Elas não dão valor à semente que Deus lhes dá. O segundo tipo de solo é o que está em lugares pedregosos. Este é o solo raso, sem profundidade. A semente até brota nesse solo, mas logo seca por causa do sol. Essas são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmas. Elas não se firmam na palavra de Deus e não resistem às aflições e perseguições que vêm por causa da palavra. Elas se escandalizam e desistem da palavra de Deus. Elas não cuidam da semente que Deus lhes dá. O terceiro tipo de solo é o que está entre os espinhos. Esse é o solo contaminado, cheio de ervas daninhas. A semente até cresce nesse solo, mas logo é sufocada pelos espinhos. Essas são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas se deixam levar pelos cuidados do mundo, pelos enganos das riquezas e pelas ambições da vida. Elas não se dedicam à palavra de Deus e não frutificam como deveriam. Elas não protegem a semente que Deus lhes dá. O quarto tipo de solo é o que está em boa terra. Esse é o solo fértil, limpo e profundo. A semente cresce e produz frutos nesse solo, em diferentes medidas, umas 30, outras 60 e outras 100 por um. Essas são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e a entendem. Elas são humildes, receptivas, fiéis e perseverantes. Elas se alimentam da palavra de Deus e produzem frutos de justiça, de amor, de paz, de alegria e de fé. Elas valorizam a semente que Deus lhes dá. E você? Que tipo de solo você é? Você quer ser um solo bom, que produz frutos abundantes para a glória de Deus? Muitas vezes, pensamos que Deus nos abençoa apenas dando-nos as coisas prontas. E é verdade que Deus supre as nossas necessidades de forma imediata, por causa do seu amor e da sua graça. Mas esse não é o único jeito que Deus tem de nos abençoar. Na verdade,
Esse não é o melhor jeito de vivermos. O melhor jeito é aquele que Deus planejou para nós desde o princípio. Ele nos dá sementes para que nós possamos plantá-las, cuidá-las e colher os frutos abundantes que elas produzem. Assim, nunca teremos falta de nada, mas teremos tudo em abundância. Quando você tem fome, você pode ficar feliz se alguém te der uma maçã. Mas isso não resolve o seu problema para sempre. Você vai precisar de outra maçã amanhã, e depois. Mas se alguém te der uma semente de maçã e você plantá-la e cultivá-la, você vai ter uma macieira. E com uma macieira, você vai ter outras maçãs. E com muitas outras maçãs, você vai ter muitas sementes. E com muitas sementes, você vai ter um pomar de macieiras. E com um pomar de macieiras, você vai poder alimentar a si mesmo e a muitas outras pessoas. Esse é o plano de Deus para nós. Não vivermos uma vida de escassez, de dependência, de limitação, mas vivermos uma vida de abundância, de generosidade e de multiplicação. Quando você segura uma semente na sua mão, você está segurando muito mais do que uma semente. Você está segurando um potencial incrível, um potencial que pode se transformar em uma árvore, em uma floresta ou em um mundo. Você sabia que as maçãs são originárias da Ásia? Foi lá que Deus criou essa fruta maravilhosa, e a partir daí ela se espalhou pelo mundo inteiro. Quase todo mundo já comeu uma maçã. E essa maçã que você comeu veio de uma semente que Deus plantou há milhares de anos atrás, quando Ele criou a terra. Deus quer fazer o mesmo com a sua vida. Ele quer te dar sementes que vão gerar frutos eternos. Ele quer te fazer um semeador do seu reino. Ele quer te usar para abençoar muitas pessoas. Ele quer te dar uma vida abundante, mas para isso, você precisa entender a parábola do semeador. Você precisa saber como plantar as suas sementes no solo certo, como regá-las com a água da palavra, como protegê-las dos pássaros e dos espinhos, como esperar pacientemente pelo tempo da colheita. Você sabia que Deus não está criando novas sementes de maçã? Ele criou uma única semente, plantou um jardim com ela e a partir daí ela se multiplicou e encheu toda a terra. Nós estamos comendo as mesmas maçãs que Deus criou há milhares de anos. E cada maçã tem uma semente que pode gerar uma nova árvore, um novo pomar, uma nova fonte de alimento. Mas o que nós fazemos com essas sementes? Nós as jogamos fora. Nós preferimos comprar as maçãs prontas, pagar por elas e depois ficar sem elas. Nós não percebemos o valor das sementes que Deus nos deu. Nós não entendemos o plano de Deus para nós. Deus não quer que nós vivamos de migalhas. Ele quer que nós vivamos de abundância. Ele quer que nós sejamos frutíferos e multiplicadores. Ele quer que nós sejamos abençoadores e não apenas abençoados. Ele quer que nós sejamos donos e não apenas dependentes. E como Ele faz isso? Ele nos dá sementes. E essas sementes são as suas palavras. As palavras de Deus são poderosas. Elas criaram o mundo e tudo o que nele há. Elas podem criar uma nova realidade na sua vida. Elas podem transformar a sua história. Mas para isso, você precisa ouvir as palavras de Deus com fé. Você precisa plantar essas palavras no seu coração. Você precisa cuidar delas com oração e obediência. Você precisa esperar pelo tempo certo da colheita. Na Bíblia, tem mais de 7.000 promessas para nós. Cada promessa é uma semente que pode gerar um fruto na nossa vida, um fruto de paz, de saúde,
de prosperidade, de alegria, de amor e de salvação, um fruto que vai durar para sempre. Você quer viver essa vida abundante que Deus tem para você? Então comece hoje a valorizar as sementes que Ele te dá. Comece hoje a plantar as suas palavras no seu coração. Comece hoje a esperar pelo milagre da multiplicação. É triste ver irmãos vivendo em escassez no casamento, escassez financeira ou em várias outras áreas da vida. Deus não projetou as coisas para serem assim. Deus nos projetou para viver uma vida abundante. Em João, capítulo 10, versículo 10 diz: "O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância." Esse versículo mostra que Jesus é o autor da vida abundante e que Ele veio para nos dar essa vida em contraste com o inimigo que só quer nos prejudicar. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 diz: "Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isto também colherá." Essa palavra nos revela uma lei espiritual que funciona tanto para o bem quanto para o mal. A lei da semeadura e da colheita. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que nós damos, nós recebemos. Tudo o que nós fazemos, nós somos. Então eu te pergunto, o que você tem plantado na sua vida? Você tem plantado amor ou ódio? Você tem plantado fé ou dúvida? Você tem plantado obediência ou rebeldia? Você tem plantado perdão ou rancor? Você tem plantado gratidão ou murmuração? Porque o que você planta, você colhe. E se você quer colher uma vida abundante, você precisa plantar as sementes certas. E quais são essas sementes? Elas são as palavras de Deus. Deus nos deu as suas palavras como sementes, para que nós pudéssemos plantá-las no nosso coração e ver os seus frutos na nossa vida. Em Gênesis 1, versículo 28 e 29, Deus disse ao homem: "Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra." E disse Deus: "Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore na qual há fruto de árvore que dá semente, servirá a vocês para mantimento." Deus nos abençoou e nos mandou frutificar e multiplicar. Ele nos deu toda a erva e toda a árvore que dá semente. Ele nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida abundante. Mas Ele espera que nós usemos essas sementes com sabedoria. Ele espera que nós a plantemos no solo certo, que é o nosso coração. Ele espera que nós a reguemos com a água da oração. Ele espera que nós as protejamos dos pássaros da dúvida e dos espinhos da ansiedade. Ele espera que nós a cultivemos com paciência e perseverança, até vermos os seus frutos. Você já parou para pensar na diferença entre as pessoas que vivem uma vida de abundância e as que vivem uma vida de escassez? A diferença está no que elas fazem com as sementes que Deus lhe dá. Deus nos dá sementes para que nós possamos plantá-las, cuidá-las e colher os frutos que elas produzem. Essas sementes são as suas palavras, as suas promessas, os seus princípios. Elas têm o poder de transformar a nossa vida em todas as áreas, no nosso casamento, nas nossas finanças, na nossa saúde, na nossa felicidade. Mas o que nós fazemos com essas sementes? Algumas pessoas só se preocupam em saciar as suas necessidades imediatas. Elas plantam uma semente, colhem um fruto e param por aí. Elas não entendem que Deus quer mais do que isso para elas.
Ele quer que elas sejam frutíferas e multiplicadoras. Ele quer que elas tenham uma vida abundante, não apenas por um momento, mas por todo o tempo. Outras pessoas entendem o propósito de Deus para elas. Elas não se contentam em plantar uma semente e colher um fruto. Elas continuam plantando, regando, podando, protegendo as suas sementes. Elas sabem que cada semente tem um potencial incrível de gerar muitos frutos. Elas sabem que cada fruto tem muitas sementes. Elas sabem que cada semente é uma fonte de prosperidade para o futuro. E você? Que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa que vive uma vida de escassez ou de abundância? Você é uma pessoa que planta uma semente e colhe um fruto? Ou que planta um pomar e colhe uma floresta? Você é uma pessoa que depende dos outros ou que abençoa os outros? Deus quer que você viva uma vida abundante. Ele já te deu todas as sementes que você precisa para isso. Mas Ele espera que você as cultive com fé. A fé é o que faz a semente germinar, crescer e frutificar. A fé é o que faz a promessa se tornar realidade. A fé é o que faz a bênção se multiplicar. Agora, irmãos, oremos juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é a semente da vida. Nós te agradecemos por Jesus, que é o autor da vida abundante. Nós te agradecemos pelo Espírito Santo, que é o cultivador da vida frutífera. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes nós não valorizamos as sementes que Tu nos dás. Nós reconhecemos que muitas vezes nós não preparamos o nosso coração para receber a Tua palavra. Nós reconhecemos que muitas vezes nós não cuidamos das sementes que Tu plantas em nós. Nós reconhecemos que muitas vezes nós não produzimos os frutos que Tu espera de nós. Pai, nós pedimos perdão por essas falhas. Nós pedimos que nos ajude a sermos solos bons, que ouvem, entendem e praticam a Tua palavra. Nós te pedimos que nos ajude a sermos solos férteis, que crescem, multiplicam e abençoam com a Tua palavra. Nós te pedimos que nos ajude a sermos solos limpos, que se livram dos espinhos do mundo, das pedras do pecado e das aves do maligno. Pai, nós te pedimos que nos encha do Teu Espírito Santo, para que Ele nos guie em toda a verdade. Nós te pedimos que Ele nos ensine a plantar, regar, podar, proteger e colher as sementes que Tu nos dá. Nós te pedimos que Ele nos capacite a frutificar e multiplicar em todas as áreas da nossa vida, no nosso casamento, na nossa finança, na nossa saúde e na nossa felicidade. Pai, nós te pedimos que nos faça viver a vida abundante que Tu tens para nós, uma vida cheia de paz, de saúde, de prosperidade, de alegria, de amor e de salvação. Uma vida que glorifica o Teu nome e testemunha do Teu poder. Uma vida que influencia o mundo e transforma as pessoas. Pai, nós Te louvamos pela Tua bondade e fidelidade. Nós Te louvamos pela Tua graça e misericórdia. Nós Te louvamos pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Nós Te louvamos por Jesus e pela vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.